Qual o seu nome completo? Marco Aurélio Lourenço da Silva. Marcos Aurélio Certo. Lourenço da Silva. Lourenço da Silva. Lourenço da Silva. His complete name is Marcos Aurélio Lourenço da Silva. E você tem quantos anos, Marcos? Tenho 39. And he is 39 years old. E eu queria entender um pouco mais da sua história, como aconteceu essa cirurgia e quantos anos já passou, Tinha. o diagnóstico, tudo. Pronto, eu como não tem, mas eu sei de tudo, eu vou contar detalhado. Certo, deixe-me traduzir rapidamente. I'm asking him about the surgery that he had, how long ago it was, and what actually the diagnosis was, and what happened, and how he arrived at this point. Na época que eu estava trabalhando de pintura, como eu já falei, eu bebia muito, fumava muito e não ligava muito para comer nem nada, entendeu? O que aconteceu? Chegou um momento eu comecei a sentir cansaço, mas não ligava, pensava que isso era normal em termos de trabalho. E foi quantos anos atrás que aconteceu isso? Isso foi em 90, começou em 90. Começou em 95. 95. Foi em 95, deixa eu ver. In 1995, I was working as a painter, using a compressor and a paint gun. And during that time, I drank and smoked a great deal. And all this, the combination of these things, I started feeling very tired and had difficulty breathing. Aí voltando, aí fui trabalhar e me chamaram para trabalhar numa empresa lá em Piedade. Eu tinha que trabalhar e estudar, mas tive que recusar o estudo porque eu trabalhava para me sustentar ou nada, porque eu não tinha quem me ajudasse, porque quem me ajudava morreu muito tempo, foi minha avó, que me criou desde pequeno. I was raised mainly by my grandfather, and times were very difficult. At the time, I had to work a great number of hours, and there wasn't time left to study and try to learn another skill, so I worked all the time. Vamos falar mais sobre o diagnóstico da cirurgia. Certo. Fui internado no H-. Certo. Você tinha mais ou menos 25 anos, né? No H- foi. Certo. Não. I was hospitalized when I was about 25 because I was having symptoms of pain and difficulty in breathing. Lá eles não sabiam o que eu tinha, entendeu? Pensando na época quando eu cheguei, pensaram que eu estava com AIDS. Fizeram 7 exames. They did 7 different exams on me, and they weren't sure what my problem was, but they thought at the time that perhaps I had AIDS. Esses exames deu negativo. Continuaram me dando antibiótico muito forte, aqueles antibióticos amarelos, que não sei o nome. All the exams came back negative, but they continued to give me strong antibiotics. Veja que não tem resultado, mandaram para casa. De casa, eu senti a mesma dor, foi quando me levaram para o Otávio de Freitas. Because they couldn't discover what was wrong with me, they sent me home, and the pain got worse, and I went to a different hospital. Chegando no Otávio de Freitas, que o meu me deixou lá, no segundo dia tive uma parada respiratória. E passei no máximo quase meia hora. Quase meia hora. Quase que When I arrived at the hospital, the second hospital, I was having a great deal of difficulty breathing and even stopped breathing for about half an hour while they were working on me. Foi quando uma pessoa mandada por Deus, uma irmã, peguei pelo cabelo dela aqui, ela pedindo para eu ter calma, me botou o oxigênio em mim, mas não me respirar com calma. Eu ter calma porque senão eu poderia ir ali mesmo. Eu fui respirando, com calma, fui respirando. Foi quando eu voltei normal. Me levaram para a sala de reanimação. During this time that a nurse started to calm me down because I was having so much difficulty and not being able to breathe, and she was really an angel of the Lord that he sent to calm me down and get me to start breathing normally again. It was during this time that sort of returned to normal breathing, and they took me to a separate room where they could continue treatment. Chegando lá, teve outra parada, foi quando tiveram que fazer a cirurgia.
quiseram fazer a expressa, ou senão, ia-me embora. Tiraram 9 seringas de secreção, mas na seringa não deu jeito. Aí que fizeram? Botaram a mangueira, abriram, botaram a mangueira, puxaram. Estavam puxando minha secreção toda. Foi quando eu voltei normal, que comecei a respirar normal. Mas a secreção foi o quê? Puxa, era secreção purulenta mesmo, era só pus. Só saía pus. Uma infecção. A infecção, só saía pus. Agora, aquele pus misturado com sangue, entendeu? Estava sendo muito preto. Isso é quantos litros? Você disse uma quantidade? Aí ela tirou 9 seringas, mas depois tiraram 2 tamborzinhos daquele que eu chamava de meu cachorrinho. Wow. Eu chamava meu cachorrinho. Caíram 2. During this time they discovered, maybe not the cause, but they had some sort of infection on his lung, and so they were able to withdraw quite a bit of the secretions from this infection in his lungs and determined that they needed to do surgery pretty quickly. Aberta, que teve da Bíblia. Qual foi o diagnóstico? Você sabe dizer? Eles disseram que o que aconteceu com o pulmão para causar essa infecção, as secreções e tudo? Empiema crônico lá no Otávio de Freitas. Disseram que eu tinha empiema crônico. Empiema crônico. Quando eu cheguei no Oswaldo Cruz, já foi outro diagnóstico. Não foi o de empiema. Ele me falou que tinha feito errado, que mexeram muito, que não era para ter mexido, que não era para ter serrado minhas costelas. Que serraram minhas 2 costelas, que não era para ter serrado. E foi, como eu disse, foi uma fístula que fez meu pulmão estrofiar. Então essas 2 fístulas que estão aqui dentro que não tem como fechar. Só fechando ela que eles podem ter certeza se vai ter resultado ou não com o tempo, entendeu? Se eu posso fechar minha cirurgia de uma vez, entendeu? Para eu fechar minha cirurgia eu tenho que ter carne. Desde essa época não teve mais carne, não tem como ter carne, caleta. Tudo que eu como sempre uma boa, mas para engordar não tem como engordar. Calibre para engordar não tem. Já tentaram fazer enxerto, mas não conseguiram. We don't have the paperwork available for us to determine what the diagnosis was, but in the hospital that did the first surgery on him, they determined that he had a chronic condition in one of his lungs that had caused it to atrophy and actually dry up, and they needed to remove a portion of it. So they actually cut portions of 2 of his ribs and removed a major portion of one of the lungs. And because, as you can see, he's very thin, doesn't have a lot of extra skin left over, there was difficulty in closing the wound. He returned home with the wound still open, went to a second hospital for a second surgery, and it was there that those doctors said that the first diagnosis was incorrect, that it had been unnecessary to remove his 2 ribs in order to do that surgery. And they would like to have done a second surgery on him correctly and then close the wound. I'm going to ask him about why that didn't happen, and then we're going to show you the wound that still exists 13 years after the surgery. Então, quando você foi para o segundo hospital, eles disseram que fizeram tudo errado no primeiro. Não era para cortar as costelas. Lá no Otávio de Freitas que fizeram errado. Certo, mas no Oswaldo Cruz eles disseram que era para ter feito de outra forma. Eles quiseram fazer uma segunda cirurgia. Fizeram a segunda ou não? Não, fizeram a segunda cirurgia lá, como eu digo. Lá foi feita 3 cirurgias. Certo. Fizeram a primeira porque eles tinham feito errado, como já... Meu buraco, quando eu cheguei lá, ele estava desse tamanho. Do Otávio de Freitas, que ele tinha fechado. Certo. Mas como ele viu que ele botou a gase, que eu falei a gase, ele disse, ele tem que ser reaberto de novo, porque essa cirurgia dele está errada. Certo. Então, no Oswaldo Cruz, eles abriram de novo, fizeram outra cirurgia, tiraram mais do pulmão, fizeram o que ali? Eles fizeram a limpeza no pulmão de novo. Certo. E eu não vi porque essa cirurgia que eles fazem, a gente dobra, eu só vi a outra. Mas como ele disse a mim, que ele limpou, que estava muito sujo por dentro, entendeu? Tirou a parte da secreção e deixou lá para ver como é que eu ia reagir. Certo. Como eu reagi bem à cirurgia lá no Oswaldo Cruz, deixou ele um tempo lá para ver como é que ia ser. Depois mandou para casa. Certo. Mandou para Deixa casa. eu contar essa parte. After the first surgery, when I returned home, there was a small opening that didn't close, about this size.
but I was having a lot of secretions and a lot of pain and probably still infected. So I ended up going to another hospital where they informed me that the first surgery was done incorrectly, that they hadn't cleaned the wound properly, and they were going to have to open me up again and clean all the wounded area out and possibly close some wounds in the actual lung itself. And so that second surgery was done, and I was sent home. And this time the wound was larger, the opening was larger. Aí quando ele fez a segunda, quando eu ia para casa, eu passei um tempo lá e ficava 2 meses no hospital, 2 meses em casa, um tipo de revisão. Aí ele decidiu fazer o fechamento. Foi o nome da cirurgia, eu me esqueci. Isso é um nome complicado que ele fala. Uma perostomia. É o nome que ele deu, uma perostomia de fechamento, que ele pega o remédio, mistura com soro, faz tipo uma massa e bota dentro. Como não podia pegar carne de ninguém para não dar rejeição, aí ele fez isso. Mas 3 dias depois começou a nascer aí bolinha de cabeça de prega, essas coisas. Comecei a sentir febre. Iam mandar ele embora. Eu que não queria ir, porque eu acho que eu estava adivinhando que ia ter outro problema. Foi desse feito, depois começou a história. O remédio que ele botou começou a sair. Sair. Foi quando foi a primeira vez que eu discuti com o médico lá, com esse cirurgião. A gente discutiu, ele na sala, eu também na maca. Só não chamei ele de arroz doce nesse dia que eu estava muito nervoso. Mas o restante que tem de chamar, eu chamei ele. E ele calmo lá, sentado ali na minha cara. Porque ele disse a mim, disse lá a enfermeira-chefe, que ia deixar o 15 dias lá, depois de 15 dias me olhar. Eu disse, não, aí foi quando ele disse, não é sua mãe, nem sua filha, nem ninguém. É por isso que o senhor também não está ligando, eu sou um cachorro pro senhor. Aí eu me estourei, ele mandou dar uma injeção em mim, uma de pirona. Eu saí melando lá o setor todinho do Carlos Chagas. Sai melando tudo. Eu tive pena depois do faxineiro, que o coitado não tinha nada a ver. Tirei o lençol da cama, melei a cama, onde eu dormia. Não perdi a cabeça. Aí depois ele voltou, botou 2 mangueirinhas, como ele não tinha fechado, ele botou 2 mangueirinhas, uma para botar o soro e a outra para sair a secreção. Mas não teve jeito de nada. Ele foi embora, mas passei sexta, sábado, domingo com essa secreção e a minha lavava e saía, lavava e saía. Continuando a lavar, deu uma vontade de eu sumir, fugir logo daquele logo depois, com raiva. Aí quando souberam que eu estava com vontade de fugir, avisaram para a portaria toda, porque lá eu conheço de cabo a rabo, disse o pessoal lá todo. Certo. Mas então, eles tentaram fechar com uma massa. Não deu jeito, teve que porque disse que não podia usar pele de outra pessoa, nenhum tipo, e você não tem, carne, que sobra para usar. Certo? Então não tinha, de acordo com eles, outra forma de fechar. Foi essa forma que ele tentou fazer, um enchimento. Um enchimento que ele tentou fechar, mas não deu jeito. Certo. Deixa-me fazer essa informação. Certo. Returning for a possible third surgery because the wound was still open, the doctors told him, because he is very thin, that there's no leftover skin or area they could remove skin to cover the wound. And so they tried to clean the wound out, and then they were going to cover it they were going to fill it with some sort of mixture that I can't even explain what it might even look like, but some way of trying to fill the wound rather than closing it with skin. And his body rejected whatever that mixture was that tried to fill the wound. And he was not very happy with the treatment he received, and ultimately ended up returning home, and the doctors there had told him that there was no other way that they could close the wound. So for the last 13 years, he has lived with an open wound that he has to clean at home 2 times a day, and then weekly go to the hospital and get gauze and get a treatment there where they clean it a little better inside once a week for the last 13 years. So I'm going to ask him now to show you what that wound looks like. Você pode mostrar para o pessoal a forma que deixaram. Ele vai tirar uma foto também. I'm asking to show how the wound remains open today. This is 13 years after surgery.
he still goes to the hospital on a regular basis, and they help clean the wound out. But they say that there's not a way to do this surgery. So we're gonna go ask some other doctors at maybe some private hospitals to see if they will be able to close this wound and confirm that there is no infection, and confirm that there's no surgery that needs to be completed on his lungs or anything else that may have been damaged in the process. And we're going to see if we can get this wound closed. Mas obrigado pelo seu tempo, a paciência com a gente e falta de timidez também, em mostrar tudo e contar essa história. Nada, então não. Super importante.